Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa e hoje nós vamos falar aí um pouquinho ainda sobre farmacologia, só que agora dentro dos corticosteroides, tá? Nós vamos falar aí sobre as principais aplicações que eles trazem para o organismo, quais são as principais implicações farmacológicas desses fármacos, além de dar uma continuidade meio que lógica, né, de um vídeo anterior que eu postei de farmacologia na segunda-feira, falando aí sobre os AINES. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar aí sobre os corticoides. Não esquece de, antes de começar esse vídeo, descer o player aqui embaixo, ó, clicar no botãozinho de se inscrever, caso você não seja inscrito. E se você já faz parte dessa família aqui no canal, não esquece de descer o player também e clicar no botãozinho de gostei e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre os corticoides. Vamos nessa. Pois bem, galera, os corticoides, eles são medicamentos que são derivados de hormônios que são produzidos pela suprarrenal. Então, a gente tem o córtex renal, que vai ali produzir um outro tipo de substância chamada de mineralocorticoide. O principal desses mineralocorticoides, de longe, é a aldosterona, né, que vai agir aí diretamente no controle da pressão, na volumetria do nosso organismo, né, no volume de sangue. E existe os mineralocorticoides que atuam diretamente em outros processos, como o desenvolvimento da própria adrenocorticotrófico e tudo, do hormônio adrenocorticotrófico e por aí vai. Porém, existe também os grupamentos que estão ligados a suprarrenais, que nesse caso são os glicocorticoides. Esses hormônios eles têm diversas ações no nosso organismo e uma delas é a ação anti-inflamatória. É claro que no decorrer dessa aula nós vamos discutir um pouco mais sobre quais as principais aplicações que esses compostos vão ter. Mas em suma, a principal atividade que nós utilizamos para os esteroides, né, para os corticoides, é a atividade anti-inflamatória, tá? Então, o mecanismo de ação desses fármacos, eles vão agir diretamente inibindo a fosfolipase A2, o que vai gerar basicamente duas consequências importantes dentro dessa cascata. A primeira delas, como a gente já conhece, é o seu efeito anti-inflamatório, então evitando a inflamação, certo? E o segundo efeito também muito importante é a diminuição de processos alérgicos, porque eles acabam também inibindo a produção de leucotrienos através da lipooxigenase. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do mercado que a gente já conhece, são exemplos bem conhecidos, são medicamentos que já têm um tempo de mercado muito grande, certo? Então aqui quando a gente observa a cascata de inflamação, ao invés de agir numa segunda etapa como usar a enzagem, né, inibindo a ciclooxigenase, os corticoides eles inibem a fosfolipase A2, evitando que os fosfolipídios da membrana plasmática que sofreu a agressão metabolizem ele em ácido araquidônico. E lembre-se, esse ácido araquidônico ele tem dois caminhos, tanto o caminho da ciclooxigenase quanto o caminho da lipooxigenase. Nesse caso, a gente tem a inibição dos dois caminhos, tanto da ciclooxigenase quanto também da lipooxigenase, perfeito? Como eu já mencionei, as principais ações farmacológicas, eles são anti-inflamatórios e imunossupressores e também tem outras atividades que eu vou discutir mais à frente com vocês. Os glicocorticoides, eles vão se dividir de acordo com a sua ação. Inicialmente, nós temos os de ação curta, como é o caso da hidrocortisona, que foi o primeiro fármaco que derivou da cortisona, mas que ela não é mais utilizada. Quais são as outras aplicações que esses medicamentos podem ter em decorrência do seu uso? Vamos lá. Eles conseguem promover o metabolismo intermediário normal. Eles fazem isso estimulando o catabolismo proteico, gliconeogênese e lipólise, certo? Eles aumentam a resistência ao estresse, nesse caso aumentando os níveis de glicose no sangue. Eles causam alteração no nível de células sanguíneas no plasma, como eosinófilo, macrófago, neutrófilo, tá? E aí a gente tem a imunossupressão, além da ação anti-inflamatória, que no caso é a cascata de inflamação pela inibição da fosfolipase A2. Uma das ações que esses medicamentos também têm é na maturação pulmonar. Então, por exemplo, algumas gestantes, né, que precisam ter, que têm suspeita de parto prematuro e esse bebê pode nascer com um pulmão extremamente imaturo, elas são aconselhadas 48 horas antes do parto, fazer o uso, né, de doses de betametasona, por exemplo. Então, a betametasona ela é utilizada nesse processo para ocasionar uma maturação pulmonar no bebê e não ter maiores complicações após o nascimento, perfeito? Então, os glicocorticoides de curta ação, a gente tem a hidrocortisona e a cortisona, né, que no caso
Eu dividi aqui nessa figurinha em vermelho efeito anti-inflamatório e azul efeito retentor de sal, né? Que aí gera o inchaço. Ação intermediária entre 12 e 36 horas, prednisona, prednisolona, metilprednisona e triacinolona, que tem muito maior efeito anti-inflamatório do que efeito de retenção de líquido. E os de longa duração, como é o caso da betametasona e dexametasona. Se a gente for analisar de alguns mineralocorticoides, que são até utilizados, por exemplo, em problemas nasais, né, respiratórios. Então, a fluocortisona pode ser utilizada nesse caso, mas ela tem um processo de retenção de sal muito maior do que seu efeito anti-inflamatório. Os de ação intermediária, já mencionei para vocês, a gente tem prednisona, prednisolona, metilprednisolona e triacinolona. Os três primeiros eles são muito utilizados em uso crônico para artrite reumatoide, tá? E a triacinolona é o fármaco de escolha para tratar aftas, sapinhos e alguns ferimentos na boca. Os de ação prolongada, dexametasona e betametasona, que podem vir combinado ou não. A betametasona ela pode vir combinada com o fosfato disódico de betametasona e o dipropionato disódico de betametasona, que a única diferença dos dois é porque um tem uma ação mais curta, mais imediata, e outro vai ter uma ação mais longa, proporcionando assim um efeito anti-inflamatório mais prolongado, tanto de imediato quanto por mais tempo, certo? A betametasona também vem em formulações de xarope, como por exemplo associada com outros fármacos, ou especialmente antialérgicos, né, que podem vir associados com a betametasona para tratar algumas tosses alérgicas, alguns problemas alérgicos, perfeito? Então, a betametasona ela pode vir associada com o maleato de desclofeniramina. Então, a betametasona vem associado com a desclofeniramina e nesse caso pode ocasionar, né, pode ser utilizada na ocasião para tratar aí problemas relacionados problemas relacionados à irritação e alergias, especialmente no trato respiratório superior. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui você não leva em consideração essas posologias, porque depende muito do caso, depende muito da situação, mas aqui eu coloquei uma posologia usual dos principais, né? Dexametasona, prednisona, betametasona, prednisolona e triacinolona. Se é do teu interesse, tira print desses slides, que aí você pode utilizar posteriormente. Ou então, clica aqui na descrição desse vídeo que tem um material muito bom para ensino superior, onde eu tiro, né, as referências para fazer essas aulas, tá bem? Então, quais são as indicações desses medicamentos? Doenças alérgicas, né, como urticária, dermatite e edema, choque hemorrágico, veneno de cobra, traumatismo, anafilaxia, artrite reumatoide é o fármaco de escolha, lúpus eritematoso sistêmico, asma brônquica, AVC, doenças infecciosas, transplante renal, psoríase, eczema, além de outras. Transplante renal é por conta da imunossupressão, tá? A gente precisa lembrar que todo paciente transplantado ele precisa passar por uma fase de imunossupressão para que a partir desse processo ele possa ter ali uma sobrevida maior, tá? Uma recuperação melhor. Quais os principais efeitos adversos desses medicamentos, especialmente em uso crônico? Retarda o crescimento em crianças, pode gerar glaucoma, né? Aumento da pressão intraocular, distribuição centrípeta de gordura corporal, então você pode ficar com regiões, né, o corpo em formato de pera, que a gente chama, mais protuberantes na cintura, certo? Pode causar osteoporose pelo fato da desmineralização óssea, certo? Inibição da cicatrização, que aumenta o número de chances de desenvolvimento de infecções, também por conta da imunossupressão. Aumento do risco de diabetes pelo fato de aumentar a produção de glicose, certo? Aumento do apetite, causa distúrbios emocionais, pode causar hipopotassemia, né, diminuição dos níveis de potássio, hipertensão arterial e edema periférico em usos crônicos, tá? Por isso que é aconselhável sempre quando o paciente está fazendo uso de um corticóide há muito tempo, ele passe por um especialista e esse especialista ele possa indicar qual a melhor alternativa, se vai fazer um desmame, se não vai fazer. E caso seja necessário, nessas condições, ele procure o farmacêutico para que ele possa fazer o acompanhamento do desmame desse medicamento ou até mesmo da troca por outro, que foi a opção do clínico, certo? Outros efeitos adversos, atrofia cutânea, epidérmica e dérmica, púrpura, estrias, erupções acneiformes, até pelo fato de apresentar aí um acúmulo de sebo maior, hipertricoses, facilitação de infecções fúngicas, bacterianas e virais, certo? E aí a gente não pode deixar de salientar a síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing é uma síndrome que é causada quando a gente une basicamente todos esses eventos adversos que eu falei para vocês em um paciente só. Então a gente tem as bochechas avermelhadas, coxins de gordura, né?
A corcova de búfalo, né? Você fica com a cifose, né? Mais intensa. Face em forma de lua, facilidade de contusões e equimoses, pele rina, osteoporose, né? Por conta da desmineralização óssea. Estrias avermelhadas, abdômen em pêndulo, tá? Antebraços e pernas finos e má cicatrização de feridas. Por conta também da hiperglicemia. Então, há outras reações adversas ou eventos adversos: acne, nervosismo, úlceras, infecções, hipertensão. Glicosúria pode acontecer pelos aumentos no nível de glicose. Então, em caso de pessoas que já são diabéticas e essa diabetes não é controlada, é necessário que se faça um acompanhamento de perto, especialmente dos níveis de glicose, né, de a glicemia desse paciente, constantemente para a gente averiguar se existe ali uma relação direta ou picos desse paciente, picos glicêmicos, né, por conta do uso desses medicamentos de forma prolongada. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso. Agradeço muito vocês terem ficado comigo nesse vídeo. Se ficou até aqui, desce o botãozinho aqui embaixo, clica no gostei para a gente produzir mais aulas para vocês. E claro, não esquece de acessar os links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, onde você pode, através desses links, encontrar uma gama de materiais, tanto para ensino médio como para ensino superior, que pode te auxiliar aí no teu estudo, tá certo? Então a gente se vê em um próximo vídeo. Um grande abraço.